É na frente do computador que o pesquisador passa a maior parte do tempo desde o início da pandemia. Os dados analisados por ele são disponibilizados pela Fundação Oswaldo Cruz e, para estabelecer os parâmetros analisados, o professor da Unesp de Marília utiliza uma metodologia científica. Para ter uma análise epidemiológica mais consistente, mais confiável, nós analisamos os gráficos com a média diária, com a média móvel de 7 dias, ou seja, o valor de média de casos diários hoje representa uma média de 7 dias anteriores ao dia de hoje, incluindo ontem e os dias anteriores. Esses dados, eles conseguem nos mostrar se a cidade, ou estado, ou país segue uma tendência de subida, segue uma tendência de estabilização ou de queda. Esta análise permite afirmar, por exemplo, que Sorocaba atingiu o pico da doença no mês passado e segue uma forte tendência de queda nas confirmações de novos casos de coronavírus. Já Bauru, que chegou a apresentar um período de queda considerável no mês passado, voltou a subir. E agora, o gráfico mostra que o contágio segue uma tendência de estabilização e não de queda acentuada, como era esperado. A situação é ainda mais preocupante em Marília. A análise dos dados mostra uma forte tendência de que Marília ainda não atingiu o pico da doença, o que deve ocorrer quando a cidade tiver atingido entre 2 a 3 mil casos. Outro dado importante é que, atualmente, o número de novos casos confirmados de Covid-19 na cidade superam o número de pacientes recuperados no mesmo período. Marília registrou o primeiro caso de coronavírus no dia 31 de março. O paciente veio de São Paulo com sintomas da doença, foi tratado e se recuperou sem complicações. No dia 3 de abril, foi confirmada a primeira morte por causa da doença na cidade. Os casos começaram a aumentar consideravelmente nos últimos 30 dias. Para conter o avanço do coronavírus, a Secretaria Municipal da Saúde intensificou as ações preventivas, como a ampliação das testagens. Teremos uma testagem de motoristas de aplicativos, taxistas, motoboys, né? Uma ação conjunta com esse grupo, né? E que também é muito importante porque transporta a população, leva alimento para a população, enfim. É um grupo que precisa realmente ser testado, então faremos uma ação específica para esse público. Como Marília está atualmente na fase 3 amarela do Plano São Paulo, que permite a abertura de vários segmentos do comércio, as fiscalizações destes estabelecimentos também foram intensificadas. Eles podem funcionar, mas seguindo uma série de medidas preventivas. Em bares, restaurantes, né, o distanciamento entre mesa, seguir os protocolos colocados pela vigilância sanitária, todos esses cuidados precisam ser observados para que nós tenhamos o controle do crescimento dos casos e possamos manter na cidade uma capacidade de atendimento confortável para que o munícipe, ao procurar os serviços de saúde, não tenha uma rede colapsada, uma rede sobrecarregada. Então, isso tem sido mantido, nós temos uma taxa de ocupação que tem se mantido ali entre 55% e 63%, e isso ainda nos parece ser uma condição favorável perto das demais cidades do nosso entorno.